Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 17, ele diz: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. E aí ele explica o porquê que eles foram privados, né, de voltar lá em Tessalônica. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Nós não sabemos exatamente como que Satanás pode ter impedido, mas sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, pode acontecer de nós sermos tanto enviados para algum lugar para levar a palavra, como impedidos de ir a algum lugar levar a palavra. Às vezes somos impedidos pelo Espírito Santo, como Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, nós temos em Atos nos fala isso, lá no capítulo, em Atos 16, passando pela Frígia e pela província da Galácia, 16, versículo 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então nós não devemos achar que anunciar a palavra é algo assim que não tenha qualquer impedimento. O Espírito Santo pode impedir, sim, como ele impediu aqui os discípulos quando eles tentaram anunciar o Evangelho na Ásia. E agora aqui também, nesse caso aqui, eles estavam sendo impedidos pelo Espírito Santo, por Satanás, né? Por Satanás. Satanás havia impedido, é claro que o Senhor havia permitido que Satanás impedisse, porque ele não pode fazer nada sem autorização do Senhor, mas pode ser que perseguições muito fortes também estariam esperando eles se tentassem de novo ir para lá. Então nós não devemos... a gente sempre tem que entender o seguinte: o cristão está em território inimigo. Nós estamos vivendo num território inimigo, então nós somos alvo do diabo o tempo todo. Ele está sempre querendo nos derrubar, querendo enfraquecer o nosso testemunho, e aqui por isso que ele está falando da necessidade de receber a palavra, de manter a palavra e tudo mais, capítulo 2 inteiro, né, que nós já cobrimos. Porque o diabo ele não fica sossegado enquanto ele não estragar o testemunho de Deus na terra. E depois ele vai falar no versículo 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, aqui é a primeira vez que aparece nessa carta aos Tessalonicenses, referência à vinda do Senhor. E é como se Paulo estivesse dizendo aqui: ok, nós não conseguimos nos encontrar com vocês de novo aqui, mas nós vamos nos encontrar na presença do Senhor na sua vinda. Então esse é um grande consolo. Nós sabemos que não vai ter como nos livrarmos, por assim dizer, né, de nossos irmãos. Nós vamos reencontrá-los. Por mais que as dificuldades nessa terra sejam grandes, nós vamos nos reencontrá-los, nós vamos nos reencontrar no céu, na presença do Senhor, na vinda do Senhor. Se o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós subiremos juntos com aqueles que estão salvos por Ele. E é um consolo muito grande. Eu que tenho meus filhos morando no exterior, meus netos também, com essa pandemia que impediu viagem de todo canto, né? Dificultou muito as viagens, eu sempre acalentei a certeza de que, seja como for, com demora ou sem demora, eu não me preocupo, porque nós vamos nos encontrar de novo. Seja aqui na terra, seja no céu, nós vamos nos encontrar. Não tem como ser diferente. Essa é a certeza que o cristão tem. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Pedro, por que hoje a perseguição
não é tão grande quanto era nos primeiros dias da igreja, né? Na realidade, ela sempre foi grande e localizada. Então, hoje, por exemplo, a perseguição é grande em alguns países. Se você morar na Arábia Saudita, você não pode falar do Evangelho para ninguém. É proibido. No Egito, você só pode evangelizar cristãos. Se for um cristão, você pode falar do Evangelho para o cristão. Se você falar do Evangelho para um muçulmano, você pode ser preso. E lá também só pode reunir, os cristãos só podem se reunir nas igrejas existentes, nos templos existentes, antes das novas leis islâmicas. Então tem igrejas católicas, igrejas protestantes, que têm templos antigos, né, que permitem então as reuniões. Tanto é que durante alguns anos os irmãos que congregam lá no Egito, no Cairo, eles alugavam uma sala no subsolo de uma igreja católica, no porão de uma igreja católica, para poder congregar. E às vezes eles alugavam um barco, iam para o meio do rio Nilo, e lá eles faziam a reunião no barco. Ou então eles fazem também uma conferência, e para fazer a conferência eles atravessam o Mar Morto, o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, mas não andando como fez Moisés, né? Eles atravessam o Mar Vermelho e vão para outra margem, porque tem uma margem do outro lado do Mar Vermelho, que é uma margem turística. É tipo uma zona franca. Então lá os hotéis, eles podem receber turistas de vários países, e eles podem, por exemplo, vender bebida alcoólica, o que é proibido no resto do Egito. Mas nesses hotéis eles podem vender bebida alcoólica, pode ter turismo, pode ser uma série de coisas que não pode, que são proibidos pela lei islâmica em outras partes do país. Então lá eles conseguem alugar uma sala nesse hotel e fazer as conferências nesse hotel. O Lineu acho que já participou de uma conferência lá. O John Kemp, volta e meia também vai nesses países. Ele chegou a ser preso na Indonésia, porque ele estava distribuindo folhetos, e ele foi preso, então ele precisou ir para a cadeia, mas daí vem o pessoal da embaixada americana e soltaram ele, porque era proibido o que ele estava fazendo, que era distribuir folhetos cristãos, porque é um país muçulmano. Então existe sim perseguição, a perseguição mais ferrenha é justamente ali na Arábia Saudita, né, que não pode nem ter cristãos, não pode ter nenhuma manifestação cristã lá, e alguns outros países ali também do Oriente Médio. A China também é muito fechada para o cristianismo. Coreia do Norte, então, nem se fala, né? Coreia do Norte, se descobrir que você está com uma Bíblia, está lendo a Bíblia, está se reunindo com cristãos, vai para o campo de concentração. Então existe sim perseguição, como era na Rússia até os anos 80, eu acho. Também era proibido o cristianismo, era proibido Bíblia, né? As pessoas cristãs da Rússia copiavam à mão, em cadernos, trechos bíblicos para trocarem entre eles. E o curioso é que, por exemplo, a China tem toda uma restrição, hoje um pouco mais aberta, não é? Mas por questões comerciais, porque hoje a China é o maior país produtor de Bíblias do mundo. Grande parte das Bíblias hoje no mundo são produzidas na China, são impressas na China, com excelente qualidade, que eles têm tudo muito, muito de qualidade, né? Agora, tem um versículo que eu ia mostrar, que é esse aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é uma estratégia do diabo, agir como leão, então agir de maneira violenta, como ele agiu no começo do cristianismo e continua agindo em algumas regiões do mundo, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas hoje o diabo age mais como anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então aqui ele não é o leão que ruge, ele é um anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele tem duas estratégias. Uma, ele ataca como leão que ruge, e outra, ele ataca como como anjo de luz. É o mesmo Satanás, você vê que interessante? Nós não devemos bobear não, porque ele tem diferentes disfarces. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas isso aí é espiritualismo, é coisa boa, é tudo espiritualismo. Minha religião é espiritualista. Satanás é um espírito, é um anjo, é um ser espiritual. Não é porque algo espiritual é bom, não. Os seres malignos são todos espirituais, né? Os que não são espirituais são boi bravo, cachorro louco, esses são materiais. Mas os espirituais são os demônios, Satanás, os seus anjos caídos, todos eles são seres espirituais. Então não é justificativo achar que uma coisa é boa porque é religiosa, é espiritual, fala de coisas espirituais, porque também isso aí é o ambiente onde Satanás atua. Se ele não é leão que ruge, ele é anjo de luz. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.